Gente, sabe quem acha que qualquer experiência socialista e um possível mundo comunista seria livre de contradições e conflitos? Ninguém. Ninguém. E a questão é o seguinte: as nossas necessidades materiais, gente, são muito autoritárias. Muito autoritárias. A gente precisa comer, e precisa ser hoje, não pode ser amanhã. A gente precisa de uma cama para dormir. Não dá para dormir no chão. A gente precisa se agasalhar, senão a gente morre de frio. Beleza, gente. Estão ouvindo, né? Estão ouvindo, né? Você pode se opor, mas... Então, vamos lá. Você pode se opor. Olha só que é muito louco, né, cara? Como é que ele faz? Pode ser que seja o chat, que eu não acompanhei os detalhes ali na Twitch, né? Ele tá conversando na Twitch. E aí a pessoa fala, pô, você pode se opor no mundo socialista, você pode negar no mundo comunista. E aí se opor faz parte, né, das contradições, né? Tô até colocando, não, você se opõe, você vai ser oposição, tal. E aí o Daniel, analisador, já foi para onde eu tô querendo colocar. Aí por alguma razão, que eu mesmo não sei qual, mas eu tô supondo que, ele vira e fala, olha, porque as necessidades nossas são autoritárias. Então assim, logo a sua oposição vai ter uma reação também autoritária, beleza? Vai ter uma reação autoritária. Esta reação autoritária que eu vou ter sobre a sua reação de alguém que se opôs ao mundo socialista e comunista, vai ser autoritária também? Quer dizer, ele já está naturalizando o autoritarismo numa estrutura social socialista por conta de um discurso que a gente já conhece, que é o libertário versus autoritário. E, cara, isso é discurso, inclusive a questão do libertário também é discurso. Tá? É discurso dentro de uma conjuntura específica ali. É um discurso que eu concordo, tá? Mas a ideia de liberdade também é tão subjetiva com a ideia de autoritarismo que ele está colocando. A nossa necessidade material é autoritária. Cara, autoritário naquele debate entre libertário e autoritário, tá? Só para vocês saberem, eu parei o vídeo mais ou menos por aí, quando assisti a primeira vez. O autoritário e libertário vem justamente do aspecto entre a vanguarda da classe trabalhadora ser uma vanguarda eleita, tá? Porque era essa a proposta. A gente tem o Felipe Correia, que tem um trabalho sobre Bakunin, né, do doutorado dele, já que a galera adora acadêmicos e tal. Né? Para mim é legal, mas eu até sou um também, não estou cuspindo no prato que como, não, só estou comentando que o foco não é tão não é tão esse, né? Não é tão esse. Sim, é isso que eu tô vendo, pois. É isso que eu tô vendo. Esse comentário inicial dele que me preocupa bastante, mas vai piorar. Eu lembrei que eu vi até mais um pedacinho que eu fui aguentando ali, tá? A gente tem uma ação da classe trabalhadora de um monte de gente, tá? E um monte de gente aí tá praticamente defendendo o que o Ian defende hoje. Muita gente que ele não considera parte do comunismo. A gente vai ver, daqui a pouco ele vai falar isso, né, no meio desse vídeo. Então ele começa assim, olha, no mundo comunista, se você se opor, você pode se opor, mas as nossas necessidades são autoritárias. Nossas necessidades são autoritárias. Cara, as nossas necessidades somos nós. Tá? A nossa fome vem da nossa biologia, da nossa fisiologia. O nosso frio vem da nossa fisiologia. Determinar isso como autoritário é determinar que existe uma entidade, sei lá, um grande arquiteto do universo, que impôs isso a nós. Então, sei lá, foi né, no gnosticismo, a gente tinha o demiurgo da filosofia platônica, então eles incorporavam muito isso, já que estava falando de religião ontem, né, e hoje pretendemos ver se a gente continua. Então parece que alguma autoridade falou, agora você vai ter que comer, agora você vai ter que beber, agora você vai sentir frio. Agora, não existe um autoritarismo com relação a isso. Isso é uma condição da estrutura biológica dentro do ambiente. Não existe não é nem a natureza humana como autoritária, Daniel, é a natureza das fragilidades humanas. Então, ele vai continuar a falar de liberdade, aí vocês vão ver como a coisa vai degringolar. Seria básica fisiologia, fisiobiológico, né? Seria básico fisiobiológico. Por que o cara joga a palavra autoritária? Porque autoritário foi como os anarquistas descreveram os marxistas na Primeira Internacional, quando eles foram críticos com relação à Primeira Internacional, dizendo o seguinte: vocês estão querendo dominar o Estado e a partir daí vocês vão criar uma submissão dos trabalhadores ao partido. É isso.
É só isso. Tanto que o Engels, na época, ainda faz uma discussão, falando, cara, por que os anarquistas são contra todo tipo de autoridade, inclusive da organização de trabalhadores? Porque a gente tem medo, porque o nosso medo é autoritário. Ele, entendeu? O medo nosso é autoritário demais. Então, como o nosso medo é autoritário, eu tenho que passar o medo agora e é para agora. Eu tenho medo de alguém virar uma nova burguesia, né? De ser um pequeno burguês virar um grande burguês. E esse medo é razoável. Esse medo é razoável, porque ele pode desarticular, por exemplo, o movimento Passe Livre, falando que a gente precisava de um partido, que foi o que aconteceu em grande parte, e a gente apanhava tanto dos partidos de esquerda quanto do Estado. Né? Por quê? Porque a nossa necessidade autoritária, porque a gente precisava diminuir a passagem para hoje e não para amanhã, né? Fazer com que a gente tivesse um autoritarismo contra. Olha como é subjetivo falar que é autoritário, entendeu? Então o passe livre foi autoritário para buscar a liberdade. Mas eu posso falar de liberdade num campo sartreano. Olha só, vamos para o sartreanismo. O Sartre vai falar que a gente é livre de qualquer jeito. Eu faço essa live aqui porque eu tenho liberdade na minha cabeça para ligar o negócio, ser uma anta e não saber qual que é o navegador que funciona. Eu tenho liberdade para fazer isso, e dentro da minha liberdade, das minhas limitações, eu livremente escolho qual que é o que eu vou usar, erro, entendeu? Erro, e aí faço errado, mas foi dentro da minha liberdade, entendeu? E sou livre, e estou condenado a ser livre ainda, porque é autoritário sobre mim a minha liberdade. A liberdade minha não é autoritária para o Sartre, ainda vamos colocar claro, vamos limpar para não dar confusão filosófica. A autoridade para o Sartre, ela é simplesmente a dominação do simples fato que eu tenho que escolher. Eu sou obrigado a escolher, eu sou livre, e olha como o Sartre vai além, eu sou livre para escolher, e isso é a única coisa que eu sou obrigado. Eu sou obrigado a escolher. Em momento algum eu posso negar o fato de eu escolher, mesmo que eu esteja na escravidão, algemado e acorrentado, as minhas escolhas, até para diminuir a minha escravidão, também são escolhas completamente livres, são totalmente livres. E elas são, às vezes, até mais autênticas se eu estou subjugado sobre autoritarismo. Se eu me opor ao comunismo no mundo comunista, e comunismo para ele é uma coisa muito específica, a gente vai ver durante a fala, e essa é a parte que me preocupa. Se eu me opor ao comunismo no mundo comunista, né, eu me oponho porque eu não tenho opção, eu escolho, tá? Eu escolho. Esta minha escolha é inerente à minha existência. Então, a existência precede a essência. Isso é Sartre, tá? É liberdade o tempo todo. É totalmente contrário do que Ian defende. Enquanto a gente é totalmente subordinado à autoridade o tempo todo, o Sartre acha que a gente é livre o tempo todo. E eu acho que os dois estão errados. Tudo bem? E aí, nessa, eu sou autoritariamente e livre para dizer que eu sou contra os dois pensamentos nessa parte. Né? Sartre era stalinista? Então, salve Márcio Ângelo, buenas noites. Sartre era Sartre. Né? O Sartre ele defendia um pensamento... naquele momento, os nazistas invadem, né? Tem que lembrar que é esse momento que a gente está ali na França, os nazistas invadem a França e o Sartre ele se filia ao Partido Comunista para poder se aliar contra os nazistas. Pô, quem que, sei lá, não faria isso nesse momento? Eu penso que Sartre não era exatamente comunista, mas ele apoia os comunistas porque ele vê como uma resistência contra o nazismo, tá bom? É igual quem vota com Alckmin como vice nesse momento. É verdade, né? É verdade, eu tô falando sério, é verdade. Falei, pô, vamos tapar o nariz e votar no cara lá, porque o negócio tá ruim. Isso aí, ninguém tá apoiando o Alckmin mais dentro de tal possível golpe de Estado e possíveis regras cada vez mais fortes contra a população, né? Bora lá que eu tô falando muito. Quem tem que falar é o nosso amigo, vamos lá. A gente precisa ter onde morar. Para tudo isso, você precisa de trabalho. Para ter essas coisas, para conseguir satisfazer as suas necessidades materiais, você precisa trabalhar. A nossa defesa é por uma sociedade na qual todos trabalhem, número 1, e que todos tenham o fruto do seu trabalho, número 2. Duas coisas que não acontecem na sociedade capitalista, no modo de produção capitalista. Então, a questão é a seguinte: essa coisa de liberdade, de uma utopia no qual todo mundo vive da maneira que quer quando quer, isso não é possível justamente porque as nossas necessidades materiais são extremamente autoritárias. Pronto, aí daí a gente já viu, né? Já entendeu? Sartre é pragmatíssimo, tá? Isso até Foucault faz. Sim, sim. É um garoto que tem 3 ou 4 anos de teoria só. Então, é que ele manda bem na comunicação, ele tá voando aí na comunicação,
mas infelizmente a questão teórica ela está bastante limitada. Eu diria que está limitada até no campo desses 3, 4 anos, tá? Ela tá bem assim, vamos defender o que teve aí e tal. E o cara reforça, né? Olha, ó, veja só, as nossas autoridades são autoritárias. É para conectar com, ó, então por isso o Estado stalinista autoritário. Ele nem vai falar stalinista, a gente vai piorar. Eu lembro que eu vi uma parte do vídeo que até onde eu conseguia aguentar. Ele é articulado, ele fala bem, ele coloca, ele faz esse tipo de jogada de jornalista de Rede Globo, de mandar uma notícia, um comentário que já leva uma série de pensamentos. Caracas, mano, pode crer, como nossas cidades são autoritárias, então tem que ser autoritário eles também, né? O Clint já acha que ele não é articulado. Não, eu acho que não chega a ser. Tem gente que não consegue fazer o que ele está fazendo aí, né? Mas eu acho que é uma jogada. Quando o cara chama de autoritário uma necessidade biológica básica, ele já está dando um juízo de valor que induz aos ouvintes, ao espectador lá, a acreditar em uma série de atribuições. Mas a mais forte de todas é autoritário versus libertário. Tanto que ele fala isso em seguida, né? Fala, esse negócio de uma utopia onde cada um faz o que quiser, isso daí não dá certo, tá bom? E quem diz esse negócio de cada um faz o que quiser? Eu vou falar de um cara aí que disse a seguinte frase, né? Que tá dentro do que você disse, viu, Ian? Que era a seguinte: eu sonho com um mundo onde eu possa desembocar todas as minhas naturezas, onde de manhã eu possa atuar com arte, de tarde pescar e à noite poder trabalhar, mas eu poder escolher isso dentro das minhas próprias convicções, das minhas necessidades, onde eu possa poder atuar dessa forma. E quem falou disso muito foi o senhor Karl Marx, tá bom? Foi o Marx que vai falar disso. Marx fala que o trabalhador queria que o trabalhador tivesse essa liberdade de poder agir dessa forma utópica, como você chamou, né? Então, assim, a teoria que você colocou aí não é nem mesmo do próprio Marx, nem é do meu. Falar que a liberdade é a utopia, porque a gente quer que as pessoas trabalhem, mas é justamente porque o trabalho é alienado, que ele não é um trabalho livre. Ele é um trabalho onde ocorre um processo de estranhamento. Está em Marx isso. Eu não estou nem recorrendo ao autor, estou recorrendo a Karl Marx. Em Karl Marx, a ideia é que o trabalhador seja amplamente livre para poder desfrutar, aqui, ó, na ideologia alemã. Exatamente, Orlando. Desfrutar do fruto do seu trabalho, que ele não consegue, porque ele é alienado. Então não é simplesmente dizer autoritário e acabou, no mundo comunista. Aí a gente tem que ir lá para ver o que é mundo comunista, né? Mas aí que tá, a liberdade não pode ser restrita. Vegan, na descrição que ele faz, a liberdade mais do que irrestrita, para ele é uma liberdade de onipotência, né? Vamos ver, filosoficamente, para ele, liberdade é onipotência. E só, esse que é o ponto mais drástico. Né? Enquanto para o Sartre, as suas próprias restrições, por isso que eu estou comparando com o Sartre, porque eu acho que é o exemplo mais diametralmente oposto e mostra que é só narrativa, isso aí não existe uma perspectiva de realismo. O Sartre vai falar que a gente é livre independente de qualquer coisa, o Ian fala que a gente está sob autoridade independente de qualquer coisa. As nossas necessidades materiais são autoridade que refreiam completamente a nossa existência e nos limitam a uma existência condenada por causa do demiurgo. Então vamos para o gnosticismo. E aí ele é um agnóstico, né, ou antignóstico, que põe a autoridade. Então o demiurgo veio, te colocou suas limitações, vegano, e você está ferrado. Você não tem como limitar, não tem como se libertar, porque liberdade não dá para ter. Não dá para ter, o trabalho vai te obrigar, né? O trabalho vai te obrigar a agir. É surreal, tá? Então, é uma negação até do próprio marxismo. Não sei se você lembra, mas você até xingou quando eu postei no grupo das trevas com o Santillan e o Jones Manuel. Desde lá, não levo esse cara a sério. Cara, eu lembro que eu xinguei, mas eu não lembro nem pelo que era. Eu lembro que foi, se você puder me renovar, eu lembro, renovar o aqui. Foi lá aquela vez que o Ian falou que o Partido Comunista não pode ter divergência. Ah, mano, sério, eu não nem lembrava, cara. Não lembrava. Eu lembro que eu xinguei por alguma coisa que ele tinha falado lá mesmo. A gente fala de xinga tanta gente, mas nos leva, porque nem. Bom, vamos lá. Klaus, isso é até a degeneração ocidental do Marx. Leia Domênico Lossurdo. Pois é, então, inclusive o Lossurdo então, o Lossurdo é o livro de cabeceira do Jones Manuel, né? Não é nem se eles tiveram treta, isso já começa a me indicar um pouco das razões mais profundas. Eu lembro dessa treta aí, né?
Anarco-gnóstico para cima do demiurgo. Apocalipse de Adão. Pois é. Gente, para quem não conhece o gnosticismo, eu estou fazendo essa comparação porque o gnosticismo, vou tentar ser sucinto sobre essa religião. Ela é um dos cristianismos primitivos, tá? Aliás, um dos que me levou para o anarquismo, diga-se de passagem, olha como eu sou um cara metafísicos. Porque eu estou pedrístico hoje. Eu estou empolgado que a gente pode voltar com o sextou. Mas o que acontece? O cristianismo primitivo, no gnosticismo, eu como indivíduo, eu rompi a barreira da materialidade, qual foi me imposta por Deus, pelo Yahvé do Velho Testamento, e o Deus de Jesus é um Deus diferente, é o Deus do Espírito, tá? Era essa a ideia do gnosticismo. Inclusive foi o gnosticismo que criou o Novo Testamento, quem definiu ali os livros que o Novo Testamento foi o gnosticismo. Aí teve lá o Concílio de Nicéia, quando eles escolhem os evangelhos, já é o evangelho que está no gnosticismo, só que o cara dá uma de bobo. Não, olha, foi por acaso, né? Não foi, já estava previsto. Já foi uma conexão com o gnosticismo, e aí o gnosticismo vai ser tido como herético a partir daí. E no gnosticismo, Deus, o Yahvé, o Javé, ou Jeová, para o sistema de Jeová, lá na tradução latina, é a divindade que criou a matéria. E nós, como espírito, estamos presos na matéria. A gente só vai ser livre quando o nosso corpo morrer. Né? É igual o Nietzsche, né? Só vai ser bom quando morrer. Tá bom? Então me parece igual, né? Me parece igual. Até dá essa impressão, né? A nossa biologia é autoritária. Então, qual que é a liberdade? A morte? Vamos continuar.